Bom, pessoal, estamos aí há poucos dias do draft da NBA. O draft acontece nessa próxima quarta-feira, 25 de junho, no dia 25. É a segunda rodada no dia 26, na quinta. Então falta pouco tempo pro draft acontecer. Eu tô gravando esse vídeo segunda-feira. E aí, cara, tem alguns nomes dessa classe que eu sinto que eu preciso falar de forma mais aprofundada. Eu já falei sobre alguns dos principais nomes. Eu já falei sobre o Cooper Flagg, sobre o Dylan Harper, sobre o Ace Bailey, sobre o Edgecombe, sobre o Kamama Luati, sobre o Yakuchone, sobre o Conor Nipple. Então, deu pra falar sobre alguns dos principais nomes. Só que tem outros que eu acho que merecem um vídeo, merecem uma análise. E aí eu vou aproveitar esses últimos dias antes do draft acontecer para falar sobre esses nomes, né? Eu vou acabar falando sobre todos quando eu for fazer mock draft, eu for fazer o draft simulado, eu vou acabar falando sobre todos os nomes. Mas tem alguns que eu acho que merecem um vídeo específico, assim como foi no caso desses outros nomes que eu falei. E um desses prospectos que eu acredito que merece uma atenção especial é o Carter Bryant. O Carter Bryant, de Arizona, ele é um prospecto que eu acredito que pode acabar tendo um destaque muito interessante, né, na NBA, pelo fato dele ter um arquétipo que a NBA valoriza muito hoje em dia, que é o arquétipo de 3D. O arquétipo de ala, defensor, né, que defende mais de 3 posições e que mata a bola de fora, é talvez o arquétipo mais valorizado na NBA na atualidade. É o arquétipo de Paul Bridges, é o arquétipo do Anunoby, né? Enfim, para mim é o arquétipo realmente mais valorizado da liga. É o arquétipo, né, de Trey Murphy, o Aaron Nesmith também, esse arquétipo, né? O Nesmith que teve uma puta temporada lá em Indiana. Então, é o tipo de jogador que a liga adora. E o Carter Bryant, ele segue essa linha. Segue essa linha e talvez dentro dessa casta, né, de jogadores, essa classe, talvez ele seja até o melhor. Ou pelo menos o mais promissor. Então eu acho que ele é um cara que merece uma atenção especial nesse draft. E por isso eu vou aqui fazer um vídeo exclusivo sobre o menino Carter Bryant. Então, antes de eu começar, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com a galera. Pro pessoal aí que curte meu conteúdo sobre draft, que curte as minhas análises dos prospectos, vai ter muita coisa saindo durante essa semana. Como eu disse, vai ter draft simulado, vai ter mock draft, vai ter vários conteúdos específicos sobre draft. Teremos live nos 2 dias de draft. A tradicional live do draft aqui no canal vai acontecer novamente. Então vai ser uma semana de muito conteúdo sobre draft. Então você que curte, cara, se inscreve, ativa a notificação que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Bom, o Carter Bryant, ele é um ala de 19 anos. Ala que jogou por Arizona. Não teve números tão expressivos. Ele teve 6,5 pontos de média, com 4,1 rebotes e 0,9 roubos de bola com 1 toco de média. Números que não impressionam. Mas o que faz ele ser um prospecto de grande valor é exatamente o seu arquétipo. Um ala alto, baita envergadura, que é super versátil na defesa e que mata suas bolinhas no ataque. Bolinhas de 3 no ataque. Que é, como eu falei, o arquétipo de 3D que a NBA tanto ama na atualidade. Ele tem 2,3 de altura, tamanho excelente.
para a posição. Ele tem 2,12, perdão, de envergadura. Então ele é um cara alto, de braços longos, com uma boa impulsão, com um bom atleticismo, com um bom vertical e com um QI defensivo excelente. A gente está falando de possivelmente um dos 3 melhores defensores dessa classe. Eu acho que ele, junto do Edcombe e do Cooper Flagg, talvez sejam os melhores defensores da classe. Dá para colocar o Maluat na discussão também, mas pela versatilidade que o Carter Bryant entrega, eu acho que ele fica nesse top 3. Acho que ele fica nesse top 3, brigando pelo top 2, tá? Então ele é um baita de um defensor, um cara que defende 3 posições, 4 posições. É o tipo de jogador que na mesma posse pode marcar o ala, pode marcar o armador numa troca e pode marcar o pivô também, na mesma posse. Então é um cara super versátil, super inteligente na defesa. Às vezes ele exagera na intensidade, às vezes ele comete algumas faltas meio bestas, mas no geral eu acho ele um defensor excelente, potencial muito bom. Ele é potencial all defense na NBA. Ele tem potencial de all defense. E no ataque, ele entrega suas bolinhas de 3. É um cara que nessa temporada, em Arizona, ele teve um aproveitamento de 37,1% para 3 pontos, tentando 2,8 bolas de 3 por jogo. É um aproveitamento maravilhoso? Não, mas é um bom aproveitamento. E quando você pega o recorte dos últimos 6 jogos dele na NCAA, cara, você teve um Carter Bryant chutando para mais de 40% dos últimos 6 jogos. Então, é um cara que tem um arremesso de 3 bom, só que isso é um ponto que é importante salientar. Ele é bom arremessando de 3 contextos bem específicos. Quais contextos são esses? Paradinho, no catch and shoot e na zona morta ali, né? Nesse contexto, o arremesso dele de 3 cai muito bem. Agora, se você quiser que ele arremesse movimento, saindo do drible ou ali numa média distância, não vai cair. Não vai cair. Ou vai cair com uma eficiência muito baixa. Por quê? Porque falta refino no Carter Bryant. E esse é o grande ponto negativo no jogo dele. O Carter Bryant, ele é um jogador que com a bola na mão, ele deixa muito a desejar. Ele deixa muito a desejar. O negócio do Carter Bryant é receber a bola e já arremessar. Ou arremessar de 3 ali no corner, paradinho, bonitinho, ou ir para uma dunk, para uma bandeja, cortando em direção à cesta. O Carter Bryant não é o tipo de jogador que você vai querer ficando ali com a bola mais de 3 segundos. Você não vai querer isso, porque ele vai perder a bola, ele vai cometer o turnover, ele vai errar. Por quê? Falta refino. Tá? Então, o grande ponto negativo em relação a ele é essa falta de recurso com a bola na mão. Se ele fosse melhorzinho com a bola na mão, se ele tivesse um controle de bola um pouquinho melhor, se ele tivesse um arremesso saindo do drible um pouquinho mais eficiente, com certeza a cotação dele no draft seria muito mais alta. Só que como ele tem essa lacuna no jogo dele, ele é um cara que hoje deve sair após a pick 10. Né? O range do Carter Bryant draft, na minha opinião, é da 10 até a 14. Esse é o range dele. Exatamente por essas limitações que ele tem com a bola na mão. Mas é um jogador que, se eu fosse um time, eu fosse o GM de um time arrumadinho, que já tenha um bom armador para criar o jogo, eu selecionaria o Carter Bryant de olho fechado, porque ele é um excelente complemento para um time já arrumado. Por exemplo, no range do Carter Bryant, o range que eu enxergo para ele no draft, tem times como o Thunder. O Thunder é um time onde o Carter Bryant encaixaria super bem, porque é um time já arrumado, é um time que
já tem um sistema ali que funciona bem e que poderia acomodar bem um cara com as características e com as limitações do Carter Bryant. O cara que defende do jeito que ele defende, com o atleticismo que ele tem, e que mata uma bolinha de 3 aqui ou ali, teria um encaixe super bom nesse Thunder. E seria um ambiente onde ele poderia se desenvolver sem muita pressão. Por quê? Porque ele não seria visto como um cara que, puta, ele tem que marcar 10 pontos todo jogo. Não. Não. Entendeu? É diferente, por exemplo, se ele caísse num Washington Wizards, que é um time que precisa de alguém que pontue, de alguém que mude as coisas ali. Entendeu? Então, Carter Bryant, ele é o tipo de jogador que, na minha opinião, se encaixa em times já mais arrumados. É claro, se ele for para um time que seja meio bagunçado, pode ser que ele dê certo, pode ser que ele se desenvolva, sim. Mas aí eu acho que vai ser um pouco mais difícil, porque ele tem muito que evoluir ainda na parte de refino. Então por isso que eu acho que indo para um time já mais arrumadinho, seria melhor para ele. Né? Oklahoma, o próprio Toronto seria um time que acomodaria bem o Carter Bryant. O Atlanta Hawks da vida, que é um time já prontinho ali, que já tem um bom quinteto, então ele não entraria com a pressão de ter que entregar de forma imediata. Então o Carter Bryant é um cara que eu vejo se encaixando nesse tipo de time. É um jogador que eu vejo semelhanças com vários trendies da NBA. Ele lembra o Trey Murphy, ele lembra uma versão mais crua do Herb Jones, de New Orleans. Ele lembra um pouco o Anunoby chegando na NBA. Não o Anunoby de hoje, que hoje o Anunoby ele tem muito mais recurso com a bola na mão. Mas o Anunoby chegando na liga. Ele lembra um pouquinho o Anunoby, né? Então ele realmente ele é um arquétipo de jogador que a NBA adora. Que eu gosto muito também. Então, Carter Bryant é um prospecto excelente. Talvez o teto dele não seja tão alto. Mas se ele melhorar um pouquinho só com a bola na mão, ele pode se tornar um cara muito longevo na NBA. E que vai acumular alguns bons contratos na carreira. Porque, como eu disse, ele é um estilo de jogador que a NBA hoje valoriza muito. E que os times costumam pagar bastante. Então, é um cara para ficar de olho. É um cara que, como eu disse, deve sair entre a 10 e a 15, talvez. Talvez ele saia até um pouquinho mais cedo, dependendo como for o desenrolar do draft. Mas eu apostaria que ele sai realmente entre a 10 e a 15. Esse seria o range do Carter Bryant na noite do draft. Tá bom? Mas é indiscutivelmente um prospecto de primeira rodada. É um prospecto de loteria. E é um jogador bem interessante mesmo. Bem interessante. Tá? Então, essa é a minha opinião sobre Carter Bryant. Concorda? Discorda? Você já conhecia o Carter Bryant antes, né? Antes aqui do vídeo? Comenta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E é isso, tá bom? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau.